Voltamos para o bloco final do programa de hoje. Estamos discutindo o papel da psicologia na solução de conflitos judiciais. Nossa conversa é com o professor e doutor em psicologia Jorge Trindade, presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica. Professor Jorge, eu queria falar um pouquinho agora sobre o depoimento sem dano, chamado assim, porque utiliza, principalmente em processos de separação litigiosa, uma criança falando diretamente a um psicólogo de forma reservada. E o Conselho Federal de Psicologia é contra esse procedimento, pois entende que existe uma distorção, uma deturpação da profissão, que seria, no caso, extrair, arrancar a verdade em juízo, não seria propriamente, na opinião do Conselho, uma tarefa do psicólogo. O que o senhor pensa a respeito? Bom, o depoimento sem dano, que na verdade é um depoimento com a minoração de dano, porque dano sempre vai haver, Sem dúvida. é destinado, mais do que nos casos exclusivamente de família, para aquelas crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, e esses sim, muitas vezes, perpetrados por um familiar, não raras vezes o padrasto. Sim. Nesse tipo de depoimento, o magistrado, o membro do Ministério Público e os advogados permanecem em uma sala onde tem uma tela de televisão, cada um tem o ponto de escuta e eles se relacionam diretamente com um profissional da área da psicologia que está geralmente em outra sala, às vezes até mesmo em outro edifício, e lá, num ambiente mais favorável à criança, mais acolhedor à criança, esse profissional faz a mediação, a intermediação entre aquilo que o magistrado, o promotor de justiça e os advogados desejam saber da criança, ao invés de fazer diretamente sobre a criança, fazem através dessa personagem, que é um profissional da psicologia. Particularmente, eu tenho a ideia de que os depoimentos vão avançar no sentido de serem menos agressivos, sobretudo quando se trata de uma criança. E, recentemente, o Estado do Rio Grande do Sul, através de um mandado de segurança, cuja a sentença saiu ainda recentemente, está agora no duplo grau de jurisdição, suspendeu a resolução que proibia, por assim dizer, esta técnica de oitiva de crianças. Portanto, parece que esse tema vai se superando na medida em que o próprio Poder Judiciário já, nesse momento, externou a sua opinião a favor do depoimento sem dano e mostrando o quanto esta modalidade serve à proteção integral da criança, que é o grande princípio que sustenta a concepção moderna do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem, professor. Falando agora, voltando ao direito criminal, um dos maiores problemas que se percebe por especialistas que lidam com o sistema prisional é a completa falta de ressocialização dos condenados. Na verdade, o responsável por essa missão, na prática, acaba sendo o próprio agente prisional, ou seja, aquela mão que afaga é a mesma que, entre aspas, apedreja. E então temos esse problema aí, né, que inclusive já foi abordado nesse programa por um representante de agentes prisionais. Na sua opinião, a ressocialização dos presos ela não deveria também ficar mais a cargo de um profissional da psicologia? O senhor entende que há vontade política para resolver essa pendência? Não há dúvida que o serviço prestado pelos agentes penitenciários é de fundamental importância nessa intermediação, novamente, entre a sociedade e o homem recluso. Não obstante, nós sabemos o quanto, em matéria de direito do homem aprisionado, do penitenciarismo, nós estamos atrasados. Né? Como hoje nós olhamos o que se passava na Idade Média com um olhar crítico e como uma barbaridade, certamente daqui 100, 200 anos, os nossos
Então, descendentes olharão para o que nós praticamos hoje em termos de penitenciarismo e verão o quanto nós ainda estamos atrasados. Por quê? Porque, efetivamente, a missão fundamental do homem que é condenado, que é a sua ressocialização, nós observamos que é muito difícil de ser cumprida. Claro. Ou seja, devolver o homem que cometeu um delito à sociedade que o aguarda e que o espera, e tem essa sociedade de esperá-lo de braços abertos e não de braços fechados, é muito importante. Porque a questão da condenação, além da ressocialização, passa também por um processo de reeducação. A pena tem dois grandes sentidos, a meu ver. Três grandes sentidos. Segregar no primeiro momento, ressocializar para devolver essa pessoa ao grupo no qual ela praticou uma lesão e, ao mesmo tempo, um grande papel pedagógico. Se a pena não cumprir a sua função ressocializadora e pedagógica, eu tenho a impressão de que esta não cumpriu a sua finalidade. Bem, estamos nos encaminhando para o final da entrevista. Eu gostaria de saber como que o senhor chegou a esse trabalho de sistematização aí da psicologia jurídica. Wanderlei, isso é um longo percurso e eu tive a oportunidade de ter grandes mestres. Sim. Eu costumo dizer, e aqui no Manual de Psicologia Jurídica eu abro a 5ª edição com essa expressão, dizer que há pessoas na vida que, se nós não as tivéssemos encontrado, nossa vida teria ficado exatamente como era. Eu tive esta grande oportunidade. Fui aluno, por exemplo, do professor José Esperbe Sanseverino, na época juiz federal, depois secretário de Estado, político, professor de filosofia, pai do ministro Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Foi um grande professor que me conduziu, me conduziu por uma nova caminhada, naquele momento ainda pelo campo da filosofia. Sim. Depois aprendi muito com o professor Fernando Guedes da Fonseca, a área da sociologia, e acabei fazendo um percurso, digamos assim, um pouco próprio, ingressando na área da psicologia judiciária. E me lembro que nesse período tive a oportunidade de, inúmeras vezes, através de uma amizade muito rica com o professor Mauro Capelletti, sendo conduzido nos primeiros passos. E hoje eu acho que a psicologia jurídica no Brasil conta, modestamente, com uma grande contribuição, que é isto que nós, no decorrer dos anos, fizemos: sistematizar os conceitos, as ideias da psicologia jurídica e ofertá-las a todos os operadores do direito, nomeadamente aos magistrados, para que produzam uma decisão mais sábia e mais justa. Bem, professor, realmente o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos o papel da psicologia na solução de conflitos judiciais. Conversamos com o professor e doutor em psicologia Jorge Trindade, presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!